Essa é a história que eu vou contar hoje, né? Não sei se dá para ver bem a imagem, tá? Dá para ver, obrigada. A gente Ok, vai esperar uns minutinhos para que todas as escolas se conectam e depois eu vou apresentar um pouquinho e você vai falar de tudo. Muito obrigada pela presença. ok. Vamos ver se o som da maraca tá muito alto. Não muito, a gente não está ouvindo muito. Não, Não, né? é. Ah, tá. Vamos ficar sem o áudio, então, só na Ah, imagem. sim, Mas aqui ó, tá funcionando, perto de você. tá aqui. Aqui, aqui Ah, tá tá. funcionando. Eu vou só fazer um teste com o canto e a maraca, só para ver se não tá muito alto a maraca nem a voz, tá bom? Pode ser? Tá, pode ser. Não dá. Ocorre, Pania de Auauene, Undá, ocorre, Pania de Auauene. Como é que ficou? Fica Bem? muito bem, fica muito Auê, lindo. Gostei. auê. Sim. É, uma pergunta. Tinha como colocar uma imagem para eles na hora que eu falar sobre como as pessoas veem a imagem dele? Tinha como? Eu acho, você pode mandar ou você tem? Eu não tenho como mandando aqui, porque eu não sei mexer no computador, né? Mas eu posso mandar a imagem para algum É, WhatsApp. Vocês. tá, pode ser, eu vou compartilhar. Você pode mandar alguma mensagem para mim aí no WhatsApp? WhatsApp, aqui, ó. Como é que é seu nome? Maia, Ah, você é a Maia. Já mandei uma mensagem para ti agora de manhã. Então é só. Vou mandar para ti direto. tá. Pera aí. Maia, tá aqui. Eu pensei que você era morena. Mas não tomei muito sol. Aham, tá aqui. Essa imagem que eu mandei para ti ali, que na hora que eu for falar sobre a visão que as pessoas têm do Curupira, as crianças têm do Curupira, é essa aqui, do povo brasileiro, né? É, e aí eu vou explicar um pouquinho sobre isso aqui. Aí depois eu vou entrar no como é que a gente enxerga ele na visão dos povos indígenas, né? Tá perfeito, muito obrigada. A gente vai esperar um minutinho para que todas as pessoas vão se conectar. Uhum. Então, Esse link que você mandou mandaram para nós, a Aldenora consegue acessar também ou não? não entendi bem. O link para assistir a aula é É, outro? É outro, né? é outro. Então, a gente vai começar agora. Bom dia a todos e todas.
Eu me chamo Maia Klitsky, sou assessora de cooperação educativa na Embaixada da França no Brasil e responsável pelo projeto France Collab. É um grande prazer aqui com você hoje para darmos continuidade às atividades de nossos ciclos de formações. E hoje temos o prazer de receber Camu Danoa Pichana, que aceita o nosso convite para compartilhar seus conhecimentos e sua experiência conosco e vou deixá-lo se apresentar e conduzir essa formação. Desejo a todos e todas um excelente encontro. Muito obrigada. Caimen, Caimen Pukudana, bom dia. Bom dia a todos e a todas e a todos. Satisfação estar aqui com vocês hoje pela manhã, por esses dias. E a gente hoje tem um tema muito importante, né, para conversar, né? Mas antes de tudo, antes de qualquer, gostaria de me apresentar também. Antes do canto, depois da apresentação. Away? Unda, uada, tamitieta, uada, wada, wada, uada, tamitieta, uada, wada. Esse é um canto em Wapixana. Ele quer dizer assim: minha mãe, nossa mãe, protege os nossos caminhos, protege as nossas florestas. Os povos originários, eles costumam, toda vez que vão começar alguma atividade, fazer uma reza, fazer um rezo, para poder estabelecer essa conexão com todos e com todas, né? E também com todos os nossos ancestrais. Auê? E eu me chamo Camundan, eu sou escritor, eu sou ativista, eu sou permacultor e tem muitas outras coisas que eu participo aqui no Brasil, né, e no local onde eu moro, né? Eu aqui estou no DF, mas eu trabalho na Amazonas, né, com o povo Yanomami, e aqui no DF eu defendo muito o Cerrado. Por isso a minha fala vem em encontro com o Cerrado. Tá bem? Hoje nós vamos falar sobre um tema interessante, né? Que trata um pouco dessa visão que a gente tem sobre o Curupira, o Caipora, pai da mata, mãe da mata. E eu trago um termo que talvez vocês nunca tenham ouvido, né? Vovôs e vovós ancestrais. Esse último termo é um termo que eu uso para designar o que vocês conhecem de Curupira. Away? É, muita gente hoje fala assim de uma maneira um pouco pejorativa do Curupira, né? Eles veem ele com uma imagem diferente. Aí eu até pedi para Maial colocar aqui uma imagem que eles veem do Curupira, a imagem que eles têm do Curupira. Então, poder colocar a imagem, né? Essa imagem que eles, assim, eu pesquisei e que as crianças têm uma ideia de que é o Curupira, né? É, você já ouviu falar, né, do Curupira? Perguntando, né? Você já conhece o Curupira? Ou o Caipora? Ou o Pai da Mata? Você já conhece? Então a gente vai conhecer um pouco, né, esses guardiões da floresta.
seres das nossas crenças, não lendas. A gente ouve muito, ah, é um mito, ah, é uma lenda, mas para os povos originários, para os povos indígenas, não é lenda e nem mito, é crença. Nós acreditamos que é verdadeiro, tá? E que eles cuidam da natureza, né? E vivem em histórias que os povos indígenas contam, ó, há muitas gerações. Mas será que todo mundo respeita esses guardiões? Ou será que alguns falam mal deles sem entender o que eles são de verdade, né? Então, eu pesquisei algumas coisas que o pessoal fala que é o curupira. O que que é um curupira, né? É o menino de cabelo vermelho, pés virado para trás, protege os animais da floresta. O que que é o caipora? É o ser que anda das matas, às vezes pequeno como uma criança, às vezes grande como um adulto, vive em harmonia com os animais. O que que é o pai da mata? O que que é a mãe da mata? Espírito antigo das florestas, cuida do equilíbrio da vida. E aí vem o ponto que eu quero chegar. Vovós e vovôs ancestrais. Talvez vocês não tenham ouvido esse termo ainda, né? Mas para nós, os povos indígenas, eles são conhecidos desse jeito. Cucu e Dudu, ou seja, vovô e vovó, né? Ancestrais. Por quê? Eles vivem na floresta, né? Quando nós, povos indígenas, fazemos a nossa passagem, a gente acha, a gente acredita, né, que a gente vai para a mata. A gente não vai, não tem um céu, não tem outros universos, não. O local que nós vamos morar é a mata. Então, esses seres, vovó e vovó, são da mata. Eles protegem a mata, né? E são nossos vovós e nossos vovôs, que um dia já foram pajés, viveram entre nós e agora são grandes espíritos da floresta, né? Muita gente diz que esses seres são do mal, são assustadores, né? Mas isso porque não entende, não conhece eles. Para nós, eles são nossos guias, eles são nossos professores, eles são nossos sábios, os sábios da natureza, né? É isso. Eles são os nossos vovôs e vovós, ancestrais. Por isso, hoje eu vou trazer para vocês essa historinha, né? É uma historinha que eu contei, que eu fiz para falar um pouco, não só do Curupira, né? Mas também do Mapinguari. Nós não temos só o Curupira como um dos seres da floresta. Nós temos o Mapinguari, Mãe do Campo, Mãe da Água, né? Tem outras denominações, vários outros seres da floresta, tá? Mas eu fiz esse conto para falar um pouco de uma brincadeira, né? Que a gente estava conversando sobre o cheiro da floresta. Esse é um conto que vai falar uma historinha sobre o Curupira, né? Se chama Os Vovôs Ancestrais, né? Nesse conto, é, eu falo de uma aventura de um pajé que ele resolveu conhecer, explorar um território e conhecer o Curupira e uma Pinguari, né? Então, ele ouvia falar de muito tempo, tal Curupira, tá aqui uma Pinguari, né? Mas ele nunca viu. E aí um dia ele já era um pajé bem preparado e ele resolveu conhecer esse Curupira. Ele preparou as ervas dele, preparou o maruai. Maruai é o nosso incenso que a gente se defuma para poder ficar protegido. Então ele se preparou todinho e foi para a mata. Ele, ele foi adentrando dentro da mata, né? E aí conhecendo todos os seres da mata, né? Levou ervas,
muitos nossos seres gostam de tabaco, né? Gostam de pimenta, né? Então ele levou tudo isso consigo. Só que ele levou uma coisa também muito importante para dentro da mata. Ele levou uma flecha preparada, uma flecha encantada, né? Vocês perceberam que quando eu entrei com vocês aqui, eu pedi licença. Eu pedi licença para poder falar com vocês. Então, toda vez que um, um indígena ele entra na mata, ele pede licença. Ele pede licença porque ali a gente chama de dono. Ali tem um dono, tem um ser que ele é responsável pelaquela mata. Então, quando o pajé entrou na mata, ele pediu licença, né? Aí ele foi entrando devagar. Ele sabia que os anciões, né, o Curupira e o Mapinguari viviam ali, então ele tinha que ter muito cuidado e ele sabia que o Curupira ele gostava de lugar alto, né, ou seja, montanha, morro, e também sabia que ele assoviava, ele gostava de assoviar para espantar, né? Muitas vezes assim, a gente quando ouve um assobio dentro da mata, a gente sabe que é o Curupira, né? É o pai da mata, é o vovô que tá ali. E ele tá avisando, eu tô aqui, né? Não mexa com meus animais, não mexam com as florestas, tenham cuidado, né? Respeitem a mata, né? Assim, esse assobio é um assobio que vai chamar a atenção, né? E ele sabia que o Mapinguari também ele vive lá, mas só que ele vive num lugar bem remoto, onde tem muita mata, né? O Mapinguari ele não mora em lugar descampado, né? Por isso hoje tem a mata amazônica, ele deve morar lá, que é um lugar muito denso, né? Muito cheio. Então, o ancião, o pajé, ele foi para dentro da mata e ficou dando, né? O Curupira aparecer. Aí um dia ele estava lá, ele ouviu um assobio e aí ele preparou, né, uma mesa no chão, né, do seu jeito, preparou as oferendas que ele tinha feito e colocou ali à disposição do Curupira. O Curupira chegou, olhou aquelas oferendas lá e aí gostou. Ele gostou do tabaco, gostou da comida, gostou da bebida que o pajé fez e pronto. Eles ficaram amigos, né? Aqui, acho que dá para ver o Curupira fumando tabaco, o pajé, né? O pajé fumando tabaco e o Curupira tomando um caxiri que o pajé tinha feito, né? Então eles ficaram amigos. O pajé, ele ficou muito contente porque o Curupira foi muito amigo dele, né? Não mexeu com ele, nada que o pessoal conta por aí, não assustou ele, porque geralmente é assim, o Curupira, ele gosta de assustar. Ele assusta as pessoas não ferirem os animais, as pessoas não ferirem a mata, né? Então ele apronta, né? Apronta desse jeito. E o pajé, ele continuou a caminhada para procurar uma pinguari, né? Ele andou por mais tempo, até que ele chegou num lugar muito fechado, com a mata fechada, né? Ele entrou e ele começou a ver uma ventania. Quando veio a ventania, ele percebeu que o Mapinguari estava chegando. Quando deu tempo dele preparar de novo, né? Ali uma mesa para o Mapinguari chegou. Quando viu aquela mesa, ele não gostou. Ele não gostou que nada estava ali. E aí saiu correndo atrás do pajé. Correu atrás do pajé. O pajé, ele foi, conseguiu subir de uma árvore e o Curupira queria pegar, o Curupira não, o Mapinguari queria pegar ele e ele teve que usar a flecha. Ele acertou uma flecha no Mapinguari e o Mapinguari rapidamente ele se transformou em uma tempestade, uma grande tempestade. Que levou o pajé dali e o pajé adormeceu e quando acordou ele estava fora da mata.
e nunca mais o pajé pôde entrar na mata, né? Essa é a história dos vovôs ancestrais. É um conto que eu fiz para as crianças. É um trabalho bilíngue, né? Aqui tem em português e aqui tem em Uapixana, né? Porque é, essa década é a década da valorização das línguas maternas. Então, nossos trabalhos, eles são bilíngues. Nós temos vários outros trabalhos, né? Como esse aqui também, né? Presente de Macunaímã, Theo, o passarinho e o voo de Aturub, as árvores, a árvore dos sonhos, né? Todos esses livros são para criança, são preparados para poder as crianças conhecerem a língua wapixana e conhecerem também o nosso pensamento indígena, né? Certo? Então, essa é a história do Curupira, né? É, agora, uma pergunta para vocês, né? Nós sabemos que a mata é a casa desses seres. Não só desses seres, tem vários habitantes ali, né? Tem nós, os povos originários, povos indígenas, tem os bichos, tem esses seres espirituais, né? Nós chamamos de espírito da floresta, né? São esses que nós respeitamos, né? Então, hoje a gente vê uma degradação do meio ambiente muito grande, as pessoas não respeitam a mata, não respeitam os rios, não respeitam o meio ambiente. E a gente acredita que esses seres, eles são nossos guardiões. E aí uma pergunta para vocês, né? Como é que você se sentiria se alguém entrasse na sua casa fazendo uma bagunça, derrubando as árvores, poluindo os rios, né? Como é que você se sentiria? É, Você conhece alguma história da floresta do seu lugar? Será que nós temos histórias assim que ajudam a defender o meio ambiente? Quero ver vocês ali, hein, procurando isso. Será que nós temos essa história, né? Porque a gente cria, a gente tem essas histórias para poder a gente defender, né, o local aonde a gente mora, né? É, Depois, também, eu gostaria que vocês, se pudessem também, né, desenhassem algum guardião da natureza. Será que tem algum guardião da natureza no seu bairro, na sua comunidade, na sua cidade? Será que você conhece algum guardião da natureza? Se tiver, né, imagine ele e desenhe ele para nós ali. Depois eu quero ver no Instagram, tá? Nas- na escola também, né? Depois vocês podem mostrar para mim como é que você faz isso aí, tá bom? Então, os povos indígenas, eles veem o Curupira, né? E a floresta como um lugar vivo, é um ser. Para nós, a floresta é um ser, para nós, o rio é um ser, para nós, os vovós ancestrais, ou curupira, como vocês quiserem, são nossos guardiões, né? E eles têm toda essa sabedoria, eles têm todo esse conhecimento, né? E eles realmente são protetores que cuidam, né? São protetores que defendem e que nos ensinam, né? A gente não é como monstro. Eles não são monstros. O que a gente vê às vezes é um monstro, né? O Curupira é um monstro. Não. O Curupira, vovôs, eles não são monstros. Eles são guardiões, eles são defensores e são amigos e cuidadores da natureza, né? É assim que nós vemos esses seres. Da próxima vez que vocês ouvirem uma história dos povos originários, é, se coloque em dúvida, né? Será que isso é verdade? Ou será que não é verdade? Né? Será que é um jeito da floresta se proteger? Então, colocam mais essa dúvida na cabecinha de vocês, né? Para vocês começarem a pensar nisso, né? É, então, crianças
outras pessoas que nos assistem também. Eu convido vocês a contar mais histórias, né? Amanhã nós temos outra história diferente, né? Fala do Curupira, mas é, essa aqui eu quis colocar primeiro para vocês, porque a gente queria apresentar para vocês mais um nome para o Curupira, né? Que são os vovós e os nossos vovós e vovós ancestrais, tá? Que tá no nosso dia a dia, né? Eles não são uma lenda, como eu falei, não são um mito, são vivos, né? São presenças vivas, né? Agora pergunta aí para alguém mais velho, quem sabe a mamãe, papai, vovô, se conhece alguma história da floresta, né? E aí e aí a gente vai aprendendo cada vez mais sobre esses seres, né? Esses seres da floresta, certo? Eu não sei se vocês têm como fazer pergunta, né? Não sei se vocês querem fazer alguma pergunta também, né? Enquanto vocês vão pensando, eu vou aqui falando que esses nossos seres, eles não são do mal. Eles não são monstro, eles não são aquela história de terror que conta para nós, mas eles são guardiões, eles são pessoas que estão ali na defesa, né, do meio ambiente, principalmente, né? A gente tem um problema muito sério hoje em dia com a devastação das matas, tá? Com a devastação das matas e também é, é, dessa devastação, principalmente dos lugares aonde ainda há vida, né? Aonde há mata, aonde o rio está limpo, né? Então, a sociedade ela é convidada a fazer essa defesa, a defesa e contar mais histórias que defendem também. Nós, os povos originários, aprendemos com esses seres, né? Nós respeitamos os nossos limites, né? Nós temos um limite para poder usar a Mãe Terra. E esse limite, infelizmente, ele já passou. Aqui está perguntando, a Nora andou perguntando por que que o Curupira tem os pés para trás, né? Isso é uma pergunta interessante, né? Porque a gente olha assim, né? Então, foi no momento, em todo lugar, eles falam sobre essa questão, né? Há um personagem que ele vai falar, ele vai dizer que os Curupiras têm os pés para trás, né? E o que que a gente fala sobre isso? É, a gente precisa entender que ele está lidando com quem? Ele está lidando, ele está lidando com é, caçadores, pessoas que querem maltratar os animais e ele precisa se defender também, né? Então, muitas vezes os caçadores eles vão atrás das pegadas, né? Ou então eles fazem trilhas para dentro da mata, né? Marcam o caminho de sair da mata. Então, o que acontece? Acontece que eles fazem com que o caçador se perca, porque ele tem os pés virados, ele vai achar que as pessoas elas estão andando para um lado e, na verdade, estão andando para o outro, né? Ele confunde para que ele não vá lá caçar os animais, né? Então, é uma explicação pelo que os pés é virado para poder confundir, né? Principalmente os caçadores. Mas não só os caçadores, também nós, os povos indígenas, ele confunde também nós, né? Aqueles que querem caçar mais, também ele tem o seu limite, como eu falei, tem ali o equilíbrio.
o equilíbrio da mata mesmo. Então nós sabemos disso. Então, quando não dá certo, a gente já sabe. Volta para casa, né? Tá bom, chega, né, de caçar por hoje, né? Tem alguma pergunta mais ali? As pessoas? Talvez alguém da escola. Agora é a hora de dúvidas, de curiosidades, tá bem? Se não tiver, eu vou continuando aqui, tá bom? E achei muito importante, gente, o tema, né, dos nossos amigos aqui, da Cooperativa Educativa, e propôs esse webinário para que a gente falasse dos nossos seres, né? Do Curupira, eu nunca tinha ouvido isso, né? Como é? Vou falar do Curupira, né? Então, achei uma ideia genial, né? E vai demistificar toda aquela parte pejorativa que a gente tem do Curupira, de ser malvado, de ser um monstro, né? De, de ser uma história de terror para a criança dormir, para ela não ir para mata. Vocês têm uma ideia assim também? Ontem nós falávamos sobre isso num evento que eu fui, que a gente é educado a ter medo da mata. Não é porque existe o curupira que a gente vai ter medo da mata. Não, não é isso. É como a gente sempre falou, a gente tem que pedir licença. A gente pede licença para que, na verdade, para fazer tudo. Na vida, a gente tem que pedir licença para tudo mesmo, né? Tem as regras, né? E uma das regras é essa, é que a gente realmente peça licença para poder fazer aquilo que vai fazer lá. Mas isso não quer dizer que a gente deve se manter afastado da natureza. Eu acho que a gente tem que conhecer a natureza, tem que conhecer assim, né? No meu último livro, eu vou abordar sobre uma pessoa que nasceu na cidade e ela volta para a comunidade, né? E vai ser interessante esse conto, porque vai falar justamente isso que eu estou falando aqui, que a gente cresce com medo da floresta, cresce com medo dos bichos. Por quê? Porque justamente pregaram isso na nossa concepção de que o Curupira é um monstro, né? Na história, porque o vovô aceitou e o outro não, né? Aqui é o Curupira e o Mapinguari, né? O Curupira, como eu falei para vocês, ele é amigável, né? Já tive assim a oportunidade de ouvir relatos dos meus parentes que tiveram contato, né, com o Curupira, né, e viram que ele realmente, nesse caso, ele pode estar de várias formas, né? Ele pode ser um homem, pode ser uma criança, é um espírito. Aí ele estava nesse dia num porco, né? Um porco branco, e ele não atacou. Os porcos selvagens, geralmente as queixadas, elas são muito perigosas e elas atacam mesmo, né? Mas não atacaram ele. Então, ele é muito acolhedor, inclusive. Ele deixa caçar, ele não proíbe caçar. Ele proíbe caçar indígenas, né? Então, essa crença vai estar também presente lá. Vai estar presente lá em outros países também, né? E assim como aqui no Brasil temos o Curupira, lá também eles têm esse ser também, né? Que é parecido. E o que que é isso? É justamente a nossa proteção. São os nossos guardiões, né? Antes de existir Guiana, antes de existir Brasil, antes de existir Venezuela, existia o território indígena e ele era protegido por esses seres. E são protegidos por esses seres. São os lugares que tem mais mata, o lugar que tem mais rios intactos, mais montanhas intactas. Então, há um trabalho que se fazer muito, né, nesse período
de aquecimento global, nesse momento de emergência climática, né, aonde a gente está tendo um desenvolvimento muito acelerado das cidades e a gente precisa conciliar esse equilíbrio, manter o que nós temos lá, na verdade, manter ampliando, né? A gente precisa plantar, a gente precisa cada vez mais não só defender a Amazônia, nem o Cerrado, nem a Caatinga, nem a Mata Atlântica. A gente tem que reflorestar, a gente tem que regenerar. Regenerar para que, né, voltem os animais, para que voltem as florestas, para que voltem a vida, né? Uma pajé, ela teve lá em São Paulo e ela queria saber sobre o rio que passava lá, né? O rio que passava em São Paulo. E aí uma amiga apresentou, mostrou o rio para ela, né? O Rio Morto, né? É, eu agora não lembro o nome do rio, né? O Tietê. Rio Tietê, né? Isso aí, Rio Tietê. E a pajela chorou, né? Ao ouvir aquele rio. Um rio que era cheio de vida, que alimentou vários povos. E o que que acontece quando chega à cidade? Eles matam o rio, né? Então a gente precisa conciliar essa vida que nós temos dos seres da floresta, dos rios, das matas, para um desenvolvimento em que todo mundo possa ter o seu lugar para viver, né? Nós, os outros seres, né, eles não conseguem viver, né, nesse sentido, não conseguem viver ali dentro de prédio. Por quê? Porque a casa deles é outro tipo de formato. E tudo contribui para um equilíbrio do meio ambiente, para o equilíbrio desse mundo, né? Então, temos os Mapinguari, os Curupira, né? Ou os Pai da Mata, Mãe da Mata, Mãe do Campo, e todos os outros seres ali, Mãe da Água, e todos os seres que trabalham para que esse equilíbrio esteja. Mas precisa, principalmente, de nós que moramos na cidade, né? Você tem um rio que está nessas condições, que está sendo poluído. Aqui em Brasília, onde eu moro, tem um rio que está desse jeito, né? Que estão jogando material poluente dentro do rio, material hospitalar dentro do rio, né? E a gente precisa, né, salvar esse rio. Então é isso, gente. Vocês têm mais alguma pergunta assim? Camu, tem uma pergunta das crianças aí, ó, no Oi, chat. pode falar. Os alunos querem saber se o cabelo do curupira vermelho tem algum significado. Ah, o cabelo do Curupira é vermelho, né? Assim a gente pensa, né? Eu nunca vi um Curupira, né? Mas pelos contos ali, né? Tem esse cabelo, não é nem vermelho, né? Um outro, uma outra cor. Inclusive o meu Uma cor de ilustrador fogo, né? é uma cor de fogo, né? É, deixa eu ver se eu acho aqui. Não dá para mostrar, né? Aqui o nosso ilustrador, né? Eu perguntei se ele já tinha visto um curupira, mas ele também nunca viu um curupira. É a imaginação do povo que tem de perigo, né? Assim, uma coisa, né, chamuscada, pintada como fogo, e agora que eu estou pensando nisso, você falou nessa questão de cabelo vermelho, a gente tem muitas histórias do fogo que fica andando para lá e para cá, sabe, nas comunidades, né? Você já ouviu isso? Tem muitas comunidades que falam, olha, um fogo andando por ali. De repente é o Curupira, estava andando lá perto das comunidades ali, com cabelo de fogo, né? Mas eu acredito, gente, que sejam mais para ter aquela chegada, né? Opa, para chamar atenção. Opa, eu tô aqui, né? Você, na cidade mesmo, né? Quando vê uma menina de cabelo pintado ou um menino de cabelo pintado de outra cor, você não toma aquele susto assim, ó, né? Cheguei, né? Tô aqui, né? Marco presença. Então, acho que também, da mesma forma, assim, talvez pensando, uma forma de ele chamar atenção
para dentro da mata, porque a mata é toda verde, né? A paisagem toda verde, ele vai realmente é, sobrepor toda essa imensidão da mata, né? Vamos pensar desse jeito. Mais alguma curiosidade? Vamos, crianças. Quero que vocês tenham dúvida. Quero que vocês também lembrem do que Vocês conseguiram anotar o que eu mandei? Eu posso repetir para vocês, né? Aqui, ó, eu passei uma algumas coisas para vocês, né? Para vocês, é, se conhece alguma história da floresta do seu lugar, por exemplo, né? Eu pedi para vocês desenharem e o Guardião da Natureza. Eu quero ver isso no Instagram. Depois eu vou abrir lá, vocês mandam para mim, tá? A professora deve passar no Instagram. Eu quero ver e me marquem lá o que vocês desenharam, tá? O Guardião da Natureza do seu bairro e da sua comunidade, né? E eu pedi para vocês pedirem para um vovô de vocês, para a mamãe de vocês, contarem alguma história da floresta para vocês, né? Eu quero ver isso reverberando por aí, né? Não só do Curupira, mas nós estamos perdendo essa maneira de se comunicar desse jeito. Os povos originários, eles têm o costume da oralidade, né? E nós estamos tendo menos contador de história todo dia, se perde contador de história por conta justamente da, da ampliação da comunicação, né? Mais tecnologia, cada vez nós temos mais tecnologia, os IA estão criando história, né? E nós vamos perdendo espaço. Então temos que recuperar essas histórias, temos que recuperar a maneira de a gente interagir com esse público e principalmente conversar com o outro, né? Talvez o vovô e a vovó tenham uma história tão legal, o papai e a mãe têm uma história tão legal de criança, né? Que ela pode contar para vocês. Hoje é o dia. Hoje é o dia, é a hora de vocês, né? é, é, irem, atrás dessas histórias, tá bom? Bora combinar assim? Eu vou fazer um canto aqui para nós já começarmos a nos despedir, né? A gente vai fazer um canto, e esse canto ele quer trazer a harmonia, né? E a harmonia para o nosso meio ambiente, para a nossa natureza. Ele quer fazer com que as pessoas respeitem o nosso local aonde a gente mora. Tá bom? Caimé? Ondá, socorre, mania de Auauerni. Ondá, socorre, mania de Auauerni. Panataponan, Leonitaponá, Panataponan, Leonitaponá. Uauê, biti, Wabraya, Pini. Biti, Wabraya, Pini. Unda, Wakorre, Bania de Aua Verde. Unda, Wakorre, Bania de Aua Verde. Panataponan, Leonitaponá, Panataponan,
Yanitapana, Wawer Biti, Wawer Biti, Wawer Biti, Wamrai Napini. Esse canto, ele canta o pedido para o nosso Criador, para a nossa Criadora, ela cuidar da gente, para que ela proteja os nossos seres, proteja a nossa floresta, principalmente a nossa floresta, porque é a nossa casa. É ali onde a gente mora, é ali a casa de muitos seres. Então, esse canto é um pedido, é uma reza para que isso seja respeitado, né? E seja respeitado mesmo. Tá bom, crianças? Camu, tem uma pergunta aí ainda das crianças. É, se o Curupira é indígena. Então, eu falei lá no início, bem aqui, que assim, no nosso livro, Os Vovôs Ancestrais, né? Eu falei, gente, existe o Curupira, que é uma figura que conhece todo o Brasil, como o Curupira, o Caipora, Mãe da Mata, Pai da Mata. Esses são o que nós conhecemos, né? E no final eu trago os vovôs ancestrais. A gente acredita que esses seres eram indígenas, que eles são nossos ancestrais, que eles se transformaram para proteger, ficaram na mata para só ele, mas como o Mapinguari, como outros seres também que protegem a floresta, né? Então, quando nós, pelo menos os povos Wapixana, acreditávamos que quando a gente fazia a passagem, a gente não tinha céu, a gente não tinha outro local para ir. Por quê? Porque a gente realmente acreditava, e acredito eu, que a gente vai para a mata. E para a mata, a gente vira um espírito da floresta, né? Então, esses seres para nós eram indígenas, sim, né? Que se transformaram em protetores, guardiões. Mais uma perguntinha e a gente já pode ir encerrando por aqui, agradecendo também a presença de todos, todas, todes aqui, né? De professores e acredito que foi bom, né, esse tema, essa abordagem. Precisamos fazer muito mais isso, né, para que a gente tenha uma educação ambiental desde cedo. A gente conheça quem realmente protege as florestas, né? E ele não é só um fantasma, ele está ali, dependendo da sua crença. Na última história que eu vou contar, na quarta-feira, eu vou trazer essa questão, né? Eu espero que, não sei se vai ser as mesmas escolas, né? Mas acho que não, né? Tá bom? Então, gratidão e a gente vai se vendo por aí, né? Me sigam lá no Instagram para quem quiser conhecer mais os nossos livros, né? O tá ali, então é Camundan, @Camundan, né? Tudo junto. Se alguém puder escrever aí para mim, né? E aí podem ir lá procurar e a Nora que está acompanhando aqui, ela é responsável para a divulgação também desses trabalhos e encaminhar para vocês, tá bom? Esses livros aí. É só procurar a Nona, pode colocar o teu também, né? Você também tá acompanhando isso aí, né? É mais você do que eu. Eu tô mais na mata. Auê? Satisfação, muito obrigado. E a gente tá junto aí. O convite pode mandar lá pro Instagram também, se alguém quiser uma visita na escola por aí, é só combinar, certo? A gente tiver disposição, a gente vai na escola também. Caimém Manauan, até Baradan. Muito obrigada. Nos reencontremos na terça e quarta-feira para dar continuidade à formação com o caminho. Muito obrigada, foi muito interessante. Auê.